Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Sandro e hoje eu estou aqui para responder uma dúvida muito recorrente, né, quando a gente fala sobre motores monofásicos, que é a seguinte: professor, como é que esse motor monofásico, se ele recebe duas fases, ele não seria um motor bifásico em vez de monofásico? Porque na placa está escrito monofásico, só que ele recebe duas fases. Então eu estou aqui para explicar o seguinte: de fato, né, se ele recebe duas fases, a gente entende que ele é bifásico. Tá? Esse conceito não está errado, tá legal? Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, que o motor, né, o consumidor, né, a nossa carga, ela não está nem aí se ele está recebendo duas fases ou fase neutro. O que é importante saber é o nível de tensão que ele precisa receber para funcionar. Por que eu estou falando isso? A gente não precisa ficar assim, preso, né, a essa questão se o motor ele é bifásico ou ele é monofásico. Né? O fabricante, quando ele faz um motor monofásico, ele faz para dois tipos de tensões, por exemplo. Né? Duas tensões. Tá? Normalmente é um motor 127, 220. Então, vamos considerar, tá? Vou colocar aqui, ó. Vamos considerar que a gente tem um motor monofásico de 6 terminais. Tá? Então, ó, vou botar aqui essa bobininha aqui, ó. Isso aqui é o nosso motor, tá? Ó, é um motor de fase auxiliar, tá? Esse motor de bomba, esse motor que tem um capacitorzinho em cima, tá? Que é um motor muito comum, a maioria das bombas, compressores, esmeril, quer dizer, essas máquinas monofásicas que precisam de uma potência, né, um pouco maior, usam esse tipo de motor. Tá? E aqui a gente tem aqui, ó, um capacitor, um capacitor aqui, e aqui eu tenho um interruptor centrífugo. Tá? É mais ou menos isso aqui, que é o nosso motor aqui. Tá? E esse motor tem uma numeração. Tá? Deixa eu botar a numeração dele aqui. Os terminais 1 e 3, a primeira bobina, 2 e 4, a segunda bobina, 5 e 6, que é a última bobina. Essa bobina aqui que tem um capacitor, tá? Ela é uma bobina que só serve para dar partida no motor, tá legal? E serve também nesse tipo de motor de 6 terminais para inverter a rotação. Essa bobina aqui só serve para isso. Depois que o motor atinge uma certa rotação, cerca de 75% da rotação nominal, esse interruptor centrífugo aqui ele abre desligando essa bobina. Tá? Mas eu não vou explicar muito a fundo esse funcionamento desse motor não, porque isso aí já tem em outras aulas o funcionamento exato desse motor, beleza? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: professor, como é que esse motor está na placa lá monofásico se ele pode receber duas fases? Tá? E aí é o seguinte, quando o fabricante faz esse motor aqui, ele faz para duas tensões, 127 e 220. Tá? Só que a gente sabe o seguinte, que existem regiões no Brasil que entre fase e neutro nós temos 220. Então, nessa região, tá, o motor em 220 vai receber fase neutro, quer dizer, monofásico. Beleza? Então, aqui no Rio acontece muito por quê? Porque aqui eu tenho 220 em duas fases e tenho fase neutro 127. Então, aqui no Rio, se eu pegasse esse motor aqui para ligar em 127 volts, aí sim, como é que eu faria o fechamento? Vou pegar uma outra cor aqui. Ó, pegaria os terminais 3, 4 e 6, ó, fecharia eles e ligaria no neutro. Tá? Vou botar aqui o neutro aqui de azul, tá? Para neutro, legal? E aí eu pegaria os terminais, interligaria aqui, ó, 1, 2 e 5 e ligaria na fase, tá? Aí sim, nesse ponto aqui, será que dá para enxergar? Aí dá para enxergar. Bom, fase e neutro, 127 volts, tá? 127 volts. Beleza? Agora, se eu pegasse esse mesmo motor aqui no Rio e quisesse alimentar ele com 220, aqui no Rio, para eu ter 220, eu tenho que usar duas fases. Só que o motor,
ele não quer saber, é isso que vocês têm que entender. Não quer saber se é fase com neutro, se é fase com fase. Ele tem que receber a tensão certa, tá? Então, em algumas regiões do Brasil, se eu tenho 220, não precisa ter duas fases para ter 220, eu posso ter fase neutro, beleza? Então aqui, ó, se eu tenho aqui no Rio, opa, deixa eu apagar aqui. Se eu quero agora ligar esse motor em 220 aqui no Rio, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Ó. Pago aqui, desligo aqui esse fechamento, beleza? Desligo aqui o fechamento. E aí, qual é o fechamento aqui no Rio para 220? Eu pego uma fase, ligo no 1, tá? Uma fase, ligo no 1, beleza? Fase 1 aqui seria L1, tá? Interligo entre si os terminais. Ó, interligo entre si os terminais 2, 3 e 5, pego ali e isolo. E os terminais 4 com 6, eu ligo na outra fase. Seria uma fase 2. Aí, aqui no Rio, eu teria o quê? 220. Fase com fase 220, esse fechamento para esse motor monofásico receber 220 volts. Tá? Ah, Sandro, mas ele está recebendo duas fases, então ele é bifásico? Nesse caso aqui, sim. Mas isso pouco importa. O que importa é o quê? É a tensão. Sabe por quê? Porque se fosse uma outra região do Brasil, onde eu tenho fase com fase, tensão de linha, 380 volts, aqui eu teria, para ter 220, não teria fase-fase. Eu teria aqui, ó, fase e neutro. Ó, e neutro, 220 volts. Tá? Então, nessa região aqui, tem cidades do Brasil que eu tenho fase com fase 380 e fase neutro 220. Percebeu? E aí, nesse caso, é monofásico ou não é? É ela, fase e neutro. Entenderam? Então, não fiquem presos à questão se é bifásico, se é monofásico. É óbvio, em caso de uma carga trifásica, aí não tem jeito, tem que receber 3 fases. Legal? Mas nesse caso aqui, em regiões onde eu tenho, o que importa aqui é o quê? É a tensão que o motor vai receber. Quando o fabricante coloca, eu vou repetir isso, quando o fabricante coloca que ele é bifásico, ele é monofásico e recebe 220, porque o fabricante sabe que tem regiões do Brasil que ele vai receber 2 fases. Beleza. Mas tem regiões que ele vai receber fase neutro para a mesma tensão. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido essa questão. Tá legal? E assim, caso tenha alguma dúvida com relação ao motor, busca aí no meu canal, tem uma aula sobre motor monofásico, onde eu explico os fechamentos para 220, para 127, tá? Como é que inverte a rotação, tudo isso, tá legal? Se você não é inscrito no meu canal, curta aí esse vídeo, indique para os seus amigos, compartilhe esse vídeo, tá? Se inscreva no meu canal para receber outras aulas, outros vídeos, beleza? E é isso aí. Espero ter gostado. Até a próxima aula e um grande abraço. Até mais.